Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá a família? Como é que tá a mãe? Como é que tá a avó? Como é que tá a tia? Tá todo mundo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar falando como foi o segundo período da faculdade na Universidade Estadual do Ceará, cursando um curso de pedagogia. Nossa, que redundância. Então, gente, o segundo período foi um período que começamos a poder escolher as disciplinas que quiséssemos, menos os estágios obrigatórios. Acho que todo curso tem estágio obrigatório, menos medicina, que só tem residência. Não sei, fiquei perdido agora. Então, conciliar estágio e faculdade tem um que a mais. Nesse período tive que pagar 6 cadeiras. O que ficou mais difícil, né? E realmente o negócio vai piorando, ficando pior, e salve-se quem puder. E quem conseguir se formar bem, senão... Mas assim, a primeira disciplina que eu vou falar é Sociologia da Educação 1. Por que existe Sociologia da Educação 2? Porque a Sociologia da Educação eu paguei com uma nova professora que eu nunca tinha visto na vida. Se você quiser entender a trilogia da coisa, é legal que você veja desde o último vídeo falando sobre as cadeiras da universidade. Essa foi uma nova professora, então a pegada foi nova, sabe? A avaliação foi diferente, ela deu uns livros em PDF pra gente ler em grupos e apresentar em forma de seminário. Ela dava um mês pra gente organizar e fazer essa apresentação e ao final do semestre entregar uma autoavaliação individual. Em Sociologia da Educação, a gente simplesmente estudou os sociólogos famosos que nós vemos no ensino médio e a relação deles com a educação. Basicamente isso, gente. Tem coisa de outro mundo. É isso, se você não gosta de Sociologia, vai chorar e vai chiar porque é Sociologia. É a mesma coisa do ensino médio. Claro que é um pouco mais aprofundado e a gente vai fazer a ligação com a educação, que é uma coisa que não se faz no ensino médio. Mas é isso basicamente. Outra cadeira que eu paguei foi História da Educação Brasileira e Cearense, onde aprendi o total de 0 assuntos. É a vida, tem dessas, né? Você vai ter cadeiras que você vai pagar e você não vai lembrar de nada, não vai absorver nada. E praticamente nessa cadeira brasileira de educação, a gente teve que apresentar um seminário sobre alguns contextos históricos e fazer um fichamento baseado no texto que o professor deu pra gente. Além de que no final do período, o professor pediu que assistíssemos um documentário e fizesse um resumo dele de 3 laudas, nem mais nem menos, sabe? Eu aprendi em História da Educação, nada. Então eu não vou saber falar pra vocês o que a gente tem que aprender nessa cadeira, porque eu não sei basicamente, sabe? A próxima cadeira foi Arte e Educação. E daí, arte, eu acho que é um terror de vários cursos, né? Porque vários cursos vão ter arte pra estudar. Acho que todos os cursos têm arte pra estudar, porque a gente precisa desenvolver a criatividade e o aprimoramento do senso estético, né? O tão famoso senso estético que quando você entrar na universidade será o seu terror, o grande horror da sua vida. A gente aprendeu arte e educação para entender as linguagens da arte, né? Porque nós de educação fazemos pesquisas. Sim, temos laboratórios também, para quem não sabe. É porque desde quando eu entrei nessa área, já chegou gente perguntando se fazemos pesquisas e tal. Não, imagina, né? Não sei para que tantos pedagogos e pedagogas, doutores nessa área, se não é para fazer pesquisa. Então eu ficava loucaço, viado, sabe? A outra cadeira é a famosa formação e identidade do pedagogo. Eu falei dela num outro vídeo falando a respeito das disciplinas de apenas uma semana, e eu vou explicar para vocês isso. As nossas cadeiras têm no geral 68 horas e duram um semestre inteiro. Porém também temos aquelas de 17 horas como essa, que dura apenas uma semana. No caso, a primeira semana de aula. A professora sempre conversa com os demais professores do segundo semestre para que eles cancelem as aulas e estudemos somente ela durante uma semana. Durante a semana, no caso. E essa disciplina nos contou um pouco sobre como surgiu o curso de pedagogia no mundo, no Brasil e na nossa universidade. Além de falar sobre como era a atuação dos pedagogos naquela época. Abordamos também o nosso trabalho em espaços não escolares, por exemplo, em prisões, em ONGs, hospitais, enfim, onde necessite de um profissional dessa área fora da escola. No caso, a turma foi dividida em 6 grupos e cada equipe teve que procurar um vídeo de um pedagogo atuando em alguma área específica. No meu caso, minha equipe ficou com a educação infantil e tivemos que mencionar o papel do pedagogo naquele vídeo. E tivemos também que responder um quiz ao final do semestre lançado pela professora valendo de 0 a 10. A outra cadeira que eu paguei foi Psicologia do Desenvolvimento 2. Como eu falei no vídeo anterior, por isso eu estou falando que é interessante assistir o outro vídeo, gente, porque os vídeos fazem ligações. A gente vai ver também os teóricos que estudaram a fase da adolescência, do adulto e do idoso, sendo que vamos ver mais aprofundado em relação à educação. A avaliação dessa professora foram 2. Uma foi fazer a ligação de um filme que ela passou, que foi a Live Inside, que é bem interessante, tivemos que fazer a ligação desse filme com os estudos científicos que a gente viu durante o semestre e tal.
E a segunda avaliação foi uma prova, sendo que essa prova poderia ser em dupla e podia ser respondida toda com consulta e tivemos alguns dias para entregar e foi o modelo mais tradicional que a gente teve, sabe? A outra cadeira que eu paguei foi Educação Inclusiva e Diversidade, que foi aquela disciplina que eu falei também anteriormente. Essa cadeira de Educação Inclusiva e Diversidade vai ser pré-requisito para cursar a próxima disciplina do próximo período, que seria Fundamentos da Educação Especial. Pois bem, em Educação Inclusiva e Diversidade estudamos sobre diferentes campos e valores em que as ações educativas se exercem, como gênero, sexualidade, ecologia, trabalho e nível sociocultural. E daí a professora sorteou alguns temas para que em equipes fizéssemos um resumo expandido e um produto didático. A pesquisa entregamos para a professora e o nosso tema foi explicado com a gente fazendo uso do material didático que criamos. Se não me engano, os temas eram TEA, Gênero e Educação, Relações Étnico-Raciais, Questão Negra, Relações Étnico-Raciais, Questão Indígena e Relações Étnico-Raciais, Questão Quilombola. E daí teve equipes que apresentaram um jogo da memória com personalidades negras, outra mostrando quebra-cabeça e por aí foi. Essa disciplina foi no período remoto, por conta da pandemia, e teve uma equipe que arrasou. No caso, se eu não me engano, foi a de Educação Quilombola, na qual os integrantes montaram um ambiente dentro da própria casa delas, e de uma delas, no caso, com essa temática, e apresentaram alguns materiais e desenhos que simulavam essas comunidades, e a partir dessa decoração e objetos, elas explicaram um tema que foi sorteado para elas. Bom, é basicamente isso. Essas foram as cadeiras que eu paguei nesse período, as avaliações feitas. Assim, de modo geral, foi um período que foi um pouco mais puxado que o primeiro período. Fora isso, eu comecei a fazer acompanhamento pedagógico e meu número de alunos aumentou bastante. E é sempre mais complicado você trabalhar e estudar, obviamente. Também eu ajudava meus pais no trabalho deles, porque eu sempre ajudei, como não tinha um emprego que me pagasse um salário, eu precisava ajudar em casa de alguma forma. No primeiro período, eu me dediquei exclusivamente à faculdade. Isso é um privilégio enorme, porque eu não precisava trabalhar. Obviamente, mesmo assim, ajudava, com o serviço deles. Atualmente faço estágio remunerado, que me ajuda bastante. E com esse estágio eu consigo me dedicar mais à faculdade. E eu estudo muito, sabe? É muito fácil você só se dedicar à universidade, ter papai e mamãe para ajudar, papai para levar à universidade, ter carro na garagem, pagar Uber, sabe? Não pegar ônibus lotados. Eu não tenho esses privilégios. Porém, eu assumo que tenho um, que é o fato de eu não precisar pagar ônibus e nem usar ônibus lotado, porque aqui no meu município tem transporte universitário que vem buscar e levar a gente na porta de casa. Tem tanta gente que não reconhece os privilégios e eu tô tentando reconhecer os meus. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse. I love you all. Bye bye.